quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Hoje o Quarentenados é com a ativista, artista Rô Vicente, que eu admiro, que me convidou na época das eleições, que quando eu fui candidato ano passado, e eu estou retribuindo esse bate-papo que eu quero saber quem, com quem, como é a vida dele, né? Que a gente teve essa aproximação. Rô, quero que você me conte de você. Olá, Marta, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Rô Vicente, eu sou uma bicha trans não binária. Sou artista, ativista, dentro do meio da arte eu faço bastante coisa, né? Sou ator, dançarina, coreógrafo, artista circense, enfim. E eu trabalho bastante com comunicação, né? Tenho esse estudo dentro da comunicação como apresentador, como redator de matérias. Enfim, e falo bastante no meu Instagram, né? Sou o criador de conteúdo, @bicha na rua, bicha com X. Falo bastante no meu Instagram sobre diversidade, sobre identidade de gênero, sexualidade, especificamente sobre corpos não binários, né? Que é como eu me identifico desde os meus 18 anos, enfim. Hoje em dia eu tenho 25 anos, moro em São Paulo, sou da Zona Sul, da periferia do Grajaú, e acho que esse é um pouco de mim, assim, no início. E eu acho que vai ser um prazer esse papo com você, porque foi ótimo te entrevistar no LGBT na Política, na época das eleições, eu adorei te conhecer lá, e eu acho que vai ser bem legal esse podcast. Bom, eu tenho curiosidades e os nossos espectadores que não sabem, nós temos um programa, o Quarentenados, do Deus Samba na Cast. Eu não sou que nem você, esse youtuber, você já é todo assim, muito conectado e tal. A gente está começando a aprender. Aí clica lá, dá seu like, né? Tem que falar tudo para as pessoas irem, seguirem e tal. Sim. E você é uma pessoa que eu admirei desde o começo, que eu já gostei de você, e nós estamos no mês do orgulho. Esse vídeo não vai acabar sendo veiculado no mês, mas eu fiz várias entrevistas com várias pessoas do meio da nossa comunidade LGBT. Eu sou L, né, sou lésbica, já assumida, na minha época só tinha era LGBT, não tinha essas siglas, né? Então, e aqui eu te chamei também porque é bom a gente sempre esclarecer o que é não binário, o que é cis, porque as pessoas não sabem, mesmo eu, tem que ser uma desconstrução, né? Sim. É uma coisa muito louca, porque a gente nasce com aquela coisa do pai, da mãe, da gente, que quer que a gente seja aquela pessoa dos moldes deles, e a gente é a gente, né? Exato, Então eu queria até que você controlar. falasse, queria que você é bem ativo, eu vejo que você está sempre também com o pessoal ativista, né? Então eu quero que você explique para a gente, porque você é bem assim, didático, manda ver. Então, né, o que é ser não binário hoje em dia? A não binariedade ela existe desde sempre, né? Que esse assunto começou a ser mais tratado aqui no Brasil tem nos últimos 2 anos, principalmente esse ano. Esse ano o foco é a não binariedade, né? Está sendo um assunto muito tratado. E é normal, né? Porque dentro do movimento LGBT a gente vai avançando aos poucos, né? No início a visibilidade era muito do meio gay, e depois foi começado a ser dominado mais pelas lésbicas, né, para que pudessem explicar quem são essas pessoas, até que chegou no meio trans, e a gente está nesse meio trans até hoje, né, procurando mais por representatividade, procurando explicar cada vez mais o que é ser uma pessoa trans dentro de uma sociedade cisgênera, né. E aí, para começar a explicar não binariedade, eu preciso explicar o que é binário, né, porque a não binariedade é exatamente o oposto do binário. Binariedade hoje é exatamente essas duas caixinhas que a sociedade criou, né? Que é o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Então, isso é a binariedade, é essa divisão de gêneros que a nossa sociedade foi criada em cima, né? A gente foi ensinado a ser um homem ou uma mulher. Assim que, antes mesmo de você nascer,
você já é determinado em dessas duas caixinhas. Porque a primeira coisa que você vai fazer quando vê uma mulher grávida é perguntar qual é o sexo do bebê, né? Qual é o sexo dele? Se é menino, se é menina, e aí ela vai te responder, porque ela já sabe, ela já quis saber sobre esse sexo, e ela vai te responder se é um menino ou uma menina. Só que essa determinação do gênero, quando a gente está ainda dentro da barriga, ou até quando a gente é pequeno, ela é muito superficial, né? Ela só se dá com base na nossa genital. É isso que define o nosso gênero quando a gente é criança. E a gente tem que entender que gênero é muito mais do que só genital, né? Gênero é a forma que você se coloca no mundo, é a forma que você fica como pessoa, é a forma que você se apresenta para as outras pessoas. E isso não tem nada a ver com a sua genital. Não tem a ver se você tem um pênis ou uma vagina. É muito mais a ver com quem você é mesmo, com a pessoa que está se tornando. E então, binário é exatamente isso, são essas pessoas que se identificam com o gênero feminino ou masculino. Ao decorrer dos estudos, o ativismo ele viu que existiam pessoas que se identificavam com esses dois gêneros, né, que não entravam nessas duas caixinhas. E aí se deu essa não binariedade, que foi a quebra das caixinhas. A não binariedade nada mais é do que exatamente essa transparência, né, esse extrapolo das caixas do gênero masculino e feminino. Dentro da não binariedade, a gente tem diversos gêneros, a gente tem hoje no mundo mais de 200 gêneros computados mesmo, assim, registrados nos países, e eu não poderia nem falar todos aqui, porque são literalmente muitos, mas a gente trabalha com os principais deles, né, como o gênero fluido, que são pessoas que identificam com o feminino e masculino ao decorrer da vida, e ela vai tendo essa fluência do feminino e do masculino. A gênero, né, que são pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o masculino, elas só se identificam como pessoas a gênero mesmo. Bigênero, que se identificam com os dois gêneros ao mesmo tempo, com o feminino e com o masculino. Enfim, isso tudo entra nesse guarda-chuva que a gente chama como não binário. Então, não binariedade é um termo guarda-chuva para ampliar outros gêneros além do feminino e do masculino. E isso acaba, a gente diz que são guarda-chuvas embaixo de guarda-chuvas, né? Porque a não binariedade, ela está embaixo do guarda-chuva da transexualidade, da generidade. Porque tudo que foge do gênero cis, que são pessoas que nasceram que foram determinadas com gênero ao nascimento e que continuaram se identificando com esse gênero depois do seu crescimento, essas pessoas, elas se identificam como pessoas cis, tudo que foge desse meio cis acaba sendo uma pessoa trans, né? Que são pessoas que não se identificaram com aquele gênero que lhe foram impostos assim que ela nasceu. Então, essas pessoas acabam sendo pessoas trans. Então, pessoas trans, esse guarda-chuva de pessoas trans, a gente consegue ampliar para pessoas transgêneros, para travestis e para pessoas transexuais. Transexuais, geralmente, e aí eu sempre digo que não há regras dentro dessa comunidade, a gente sempre diz que geralmente, porque é o que se costuma ser feito, mas nunca vai ser uma regra. Geralmente são pessoas que transitam do gênero para o gênero oposto, né? Se você, ao seu nascimento, você foi determinado como uma mulher, mas você não se identificou sendo uma mulher ao decorrer da sua vida, você transitou para o gênero oposto, que foi masculino. E o transgênero são essas pessoas não binárias, né? Que são esses gêneros que não entram nas caixinhas do feminino ou do masculino. Expliquei. Arrasou. Obrigado. Porque assim, aí as pessoas perguntam assim, mas como é que eu posso chamar ele? Ela ou ele? Tanto faz, Sim. né? Não é? Exato. Chamar de ela ou de ele. Exato. Isso pode ser muito particular também, né, Marta? Porque quando o tratamento de pessoas, ele precisa sempre ser perguntado, né? Como é que essa pessoa quer ser chamada, quer ser tratada? Não custa nada perguntar para essa pessoa como ela quer ser tratada, para você não ter que ser transfóbico, né? Porque se você não trata essa pessoa da forma que ela deveria, você acaba sendo transfóbico. Eu mesmo, eu atendo pelos três pronomes, né? Pelo feminino, pelo masculino e pelo neutro, né? Que é a nossa linguagem neutra que está começando a ser colocada na nossa língua informal aqui no Brasil. Sim. Até o Diomo, que está gravando, ele estava falando assim, mas como é que eu chamo ele? Ele ou ela? Eu falei, pode perguntar, posso perguntar? Não, pode perguntar. Eu falei, acho que a melhor opção é perguntar. Assim, a gente não recorre ao erro, né? Exato. Então,
tem que ser, eu acho que eu falo para as pessoas que tem que ser natural, né? Como você pergunta pelo nome da pessoa, ô Marta, Exato. né? Você pergunta para a pessoa, é simples isso, é uma coisa natural. Eu digo até que esse tratamento ele deveria ser de todo mundo, né? O mais Tá, básico é você perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada. Por que não perguntar isso já direto com o nome, né? exato, a Mônica De Luna, que foi a minha a pessoa que eu entrevistei na semana passada, ela é da OAB Diversidade de Lorena. Ela é ótima Legal. também. Eu chamei ela para bater um papo, porque ela também é lésbica e hoje tem um relacionamento homoafetivo. E, enfim, trazer essas pessoas, como ela diz, porque quanto mais nós falarmos sobre, eu acredito que as pessoas tiram suas dúvidas, porque até eu tinha dúvida, porque eu era de 1980, então, né, então eu tenho dúvidas, então a gente pergunta. E é natural, né? A gente não nasceu sabendo de nada, né? A gente tem que estudar, a gente tem que conversar, a gente tem que discutir. Por isso que eu sempre falo, para mim, falar sobre gênero, falar sobre sexualidade é um prazer muito grande. Eu gosto de falar sobre isso. Uma das minhas profissões é ser educador, né? E eu acredito na educação como uma forma de revolução na sociedade. Então, por que não? Se eu tenho se eu sei sobre isso, se eu estudei sobre isso, e se eu vivo sendo essa pessoa não binária, por que não falar sobre essas questões para as pessoas também, sabe? Por que não discutir isso, trazer essa pauta em discussão? Quer dizer que a gente está cada vez mais caminhando para isso. E tem uma coisa que eu acho que muitas pessoas cometem erro, é achar que só porque você faz parte do movimento LGBT, se você é lésbico ou gay, você já vai entender de todo o movimento. Assim, não, gente. É um movimento gigante e que precisa ser sempre estudado e atualizado. A gente está, você mesmo falou no início, né? Na sua época, a sigla era muito menor. Hoje ela está maior e provavelmente ela vai ficar cada vez mais maior. Que é isso. A sociedade vai avançando e a gente também vai avançando na nossa luta e no nosso descobrimento dentro da comunidade, né? Sim, e outra, é como vamos dizer, tudo modifica, né? Tudo se modifica. Antes da internet, antes das coisas eram de uma forma, agora é outra. As notícias correm muito rápido, né? As informações, você der uma gugada ali, você já sabe um monte de coisa. Tem que saber selecionar sem ser fake news, né? Tem que prestar atenção, porque tem muita fake news. Exato. Aí eu queria saber assim, como é que foi com a sua família? Eu queria saber um pouco de você. Você, como é que foi essa questão dentro da sua família, de você ser essa pessoa tão, eu diria, expansiva, né? Porque você é uma pessoa que você cativa. Eu queria saber como é que foi nesse decorrer da vida, desde os seus 18 anos, essa situação de você expor da sua família a sua questão binária. Assim, eu tenho muita sorte na minha vida, né? Muitas sortes, e uma delas foi de ter pais que me ajudam e que me apoiam em todos os sentidos, assim, para mim. Eu me descobri um garoto gay aos 14, né, 13 para 14 anos, contei para minha mãe aos 15 que eu me identificava como gay, e me identifico como gay até hoje, né, porque sexualidade e identidade de gênero são coisas diferentes. A minha sexualidade eu ainda me identifico como gay. E depois com o avanço, né, porque eu entrei, foi muito junto, assim, com 15, dos 15 para os 14, eu entrei no teatro também e contei para minha mãe que era gay. E eu sempre tive uma relação muito de amizade com a minha mãe, tenho até hoje, né. Ela é uma pessoa que me ajuda em todas as questões, se ela pudesse assistir, por exemplo, esse podcast, ela estaria aqui assistindo em algum lugar. Porque ela sempre está nas coisas que eu faço, ela sempre apoia em todos os sentidos. E eu cresci muito com a minha mãe me dizendo que se ela tivesse um filho gay ou uma filha lésbica, ela super apoiaria, porque era bem naquela época, eu me lembro que o assunto estava começando a ser pauta em novelas, sabe? Ainda de uma forma muito problemática, né? Mas estava começando a ser pauta. Exato. Dentro das novelas. E ela...
Isso, sutil. E aí depois ela falava isso muito para mim, para o meu irmão, né, que eu sou o filho do meio, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E ela sempre falou isso pra gente. Por mais que ela não soubesse que eu era gay, ela sempre falou para mim que nunca desconfiou que eu fosse gay desde criança, assim, porque eu era um garoto muito afeminado, sempre fui um garoto muito afeminado, e isso foi um problema fora de casa, assim, porque dentro de casa eu tive muito apoio da minha família, assim, a minha mãe fazia realmente, se eu quisesse brincar de boneca, era isso que ela ia comprar, se eu quisesse colocar uma saia, era isso que ela ia comprar. Me lembro que eu tinha uma bota, quando eu era criança, eu tinha uma bota, quando eu tinha 7 anos, eu tinha uma bota que ia até o joelho, assim. Ela comprou porque eu quis que eu queria Na usar minha uma época bota. era a Xuxa usava, Isso. agora eu não sei. Acho que foi a Xuxa que me influenciou, por acaso. E ela comprava. Ela não tinha muito essa do tipo, coisas de garotos, coisas de garotas para ela. Nunca Isso é teve bom, esse né? lance. Isso é ótimo. Sim, total. Porque aí eu cresci sendo uma garota muito, sendo uma criança muito liberta, né? Tendo essa liberdade de dentro de casa. Uhum. Aos 15 eu contei para ela que eu era um garoto gay, né? E aí depois eu me lembro que meu pai, diferente dela, meu pai ele já era um pouco preconceituoso nesse sentido. Mas eu vi que ele me aceitou muito, muito fácil, assim. Ele teve o tempo dele, ele demorou mais tempo, tanto que eu nunca contei para ele que eu era gay, assim. Ele foi entendendo com o tempo, né? Ele foi vendo com o tempo as minhas redes sociais, depois ele viu que eu estava namorando, ele quis conhecer meu namorado, e aí as coisas foram Você é de São acontecendo. Paulo assim. mesmo, Rô? Sou. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo, capital do Grajaú. Eu nasci aqui e moro aqui até hoje. Né? Meus pais são pernambucanos. Os dois são de Pernambuco, mas se conheceram aqui em São Paulo. Eles vieram aqui para São Paulo, só se conheceram aqui. Moravam um do lado do outro, mas só se conheceram aqui em São Paulo. E aí ele teve o tempo dele, né, de aceitação assim, e foi... Cada um tem o seu, né? Cada um tem seu timing. Eu acho que E foi, até e foi, mesmo para assim, sair do armário. tranquilo. Acho que até para sair do armário também cada um tem o seu timing. Total. Total, tanto que eu falo que, por exemplo, eu me entendi como gay mesmo aos 14, né, 13 para os 14, mas eu só contei para minha mãe com 15, porque não é que eu tinha medo dela, eu sabia que não ia ter nenhum problema com eles, mas eu tinha muito medo do que ia acontecer fora de casa, porque eu tinha era muito claro para mim que eu ia precisar aguentar muita coisa fora de casa, eu ia precisar aguentar muitas pessoas, muita violência fora disso. Então, eu realmente passei um ano me preparando para esse momento, assim, me preparando não fisicamente, mas preparando emocionalmente para esse sentido do tipo, olha, quando eu falar para meus pais isso, para minha mãe isso, eu não vou poder esconder quem eu sou na rua. E aí, isso foi um momento muito, uma virada de chave para mim, eu lembro disso. Porque depois que eu contei para minha mãe, sei lá, 3 meses eu estava namorando um garoto, e aí eu comecei a vivenciar isso, né, do tipo, como é que viver numa sociedade que, no ápice da violência naquela época. Eu me lembro que o ápice da violência naquela época era os homens gays, né? Porque foi bem naquela época que o garoto, não sei se você lembra daquele garoto que foi atacado com uma lâmpada na Paulista. Lembro. Então, foi bem naquela época, assim. Então, eu vivenciei o ápice da violência contra os garotos gays aqui em São Paulo, né? E aí eu me lembro também da minha mãe preocupada com isso, mas ao mesmo tempo ela tinha um consenso do tipo, não posso proibir ele de fazer nada, porque é a vida dele. Então ela foi aprendendo muito com o tempo, assim, de como me proteger e deixar de ser quem eu sou, né? Mas aí, quando chegando na questão não binária, eu acho que foi muito natural, assim. Eu acho que eu nunca contei para ela, do tipo, mãe, eu sou uma pessoa transbinária. Isso nunca aconteceu. Eu acho que ela foi entendendo com o tempo e ela foi me perguntando o que é isso. Tipo, o que é ser não binário? O que é uma pessoa trans? Ela foi conversando comigo. E, além de tudo, minha mãe é uma das minhas maiores fãs nas redes sociais. Ela me acompanha super e ela sempre tá por dentro do que eu posto. Então, ela vai aprendendo muito comigo, assim, a entender das coisas. E hoje em dia, minha mãe é a pessoa que mais compra roupa para mim, quando eu quero
quando ela vê uma roupa, tipo, super a minha cara, ela compra e fala, ai, achei super sua cara. E quando a gente vai ver, sei lá, uma saia, uma camisa super colorida. E ela aceitou muito bem isso. E além de aceitar, ela aprendeu muito comigo e aprende muito, assim. Eu sempre tenho orgulho muito de dizer que os pais que eu tenho, né, que a família que eu tenho, além de me apoiar, eles me ensinam o quanto é valoroso ter uma família que está sempre ao seu lado, assim, nesse sentido. E, infelizmente, é uma raridade no nosso país, né? É verdade. Você falou disso, eu lembrei da minha mãezinha. Eu perdi minha mãe o ano passado, né? Foi bem na época das Sim. eleições, foi meio tenso, mas não foi de Covid, graças a Deus, mas foi do infarto, né? Ela também sempre, no começo, ela não gostou muito, mas ela falou, você é minha filha, o que eu posso fazer? E aceitou, e minha família toda, eu estou aqui na casa da minha irmã hoje, estou em Ibiúna, não estou nem em São Paulo, e eu tive que vir aqui, e aí eu acabei montando aqui fora, uma sacada aqui fora, mas minha família sabe, eu tenho um relacionamento já estável, não casei porque ela quer casar, mas eu tô enrolando, como eu tô brincando, se ela vê isso, ela briga comigo. Ah, para com isso, Marta. Tô Vai logo brincando, se casar, garota. Não, a gente vai casar, mas agora veio a pandemia e ela quer casamento Sim. com toda a pompa, e aí tem que esperar um pouquinho, né? Então, Sim, sim. enfim, e minha família toda sempre me apoiou. Mas você contou para Realmente sua mãe com quantos anos? Eu tinha 18 anos para 19. Eu saí de casa, né, com 18 para 19, e falei para minha mãe, foi uma conversa meio tensa. Foi minha primeira namorada que eu tive, e ela não gostou do tipo dela, que ela era muito leonina, sabe, expansiva, chegou já chegando lá na casa dos meus pais. Eu morava no aeroporto lá na época, e ela veio, passou lá para a gente ir para boate, né? Ia para as boates. E aí ela passou lá em casa e nós fomos de táxi, eu acho. Faz tempinho, né? Tô com 55, imagina, eu tinha 19 para 20. Não, faz tempo, amiga. Aí ela foi lá e minha mãe falou assim, quem é aquela? Quem é aquela mulher? Eu falei assim, é minha namorada, não fala dela não, que ela quis dizer que ela era parecer prostituta, sabe? Tipo, não era. Nossa, eu fiquei puta. Aí eu falei, mãe, ela não é minha namorada. Aí ela ficou passada. É minha irmã que tá aqui hoje, tá lá embaixo. Ela que segurou a barra, porque eu sou a caçula, né? E aí minha mãe queria... É aquela coisa que eu falei, é uma desconstrução. Porque a mãe quer pra gente o que ela queria pra ela, né? Sei lá. Mas, com o tempo, ela viu que era isso, é que eu fosse, porque você precisa ir para o psicólogo, que isso aí é problema, isso não existe, isso aí é sem vergonhice, sabe? Porque sem vergonhice. E aí eu ia falar um termo, né? Porque eu chupo pi, né? Vamos falar para ela. Bateu boca naquela época, mas hoje eu não faria dessa forma. Eu com 19, 20 anos, muito impulsiva e tal. Aí eu preferi sair de casa, já tinha meu emprego, minha profissão, saí de casa e eu falei, então, mãe, eu vou sair de casa. E meu pai, na época, ele até me apoiou. Ele falou assim, não importa o que você seja, filha. Se você tem uma namorada, um namorado, problema é seu. Dentro da porta dessa casa para dentro, nós somos uma família. Então eu falei, tá vendo? Isso eu esperava da minha mãe, não esperava do senhor. E ele me deu esse apoio. Mas eu falei, eu vou sair porque eu acho assim, meus pais não precisam ver, né, saber da minha vida, ficar vivendo aquilo dentro da casa deles. Se eles não aceitavam, eu saí, fui embora com 19 anos. E depois de 4 anos, minha mãe, eu fui no Dia das Mães e aí a gente fez as pazes. Fiquei 4 anos sem falar. Que legal. Nossa, é muito tempo, né? Assim, nem isso eu tive. Quando eu contei pra minha mãe que era gay, com 15, ela falou, tá, beleza, você vai amanhã pra escola? Porque, sabe, ela
não ligou para as coisas andarem. Eu me lembro que só na época ela ficou mais preocupada com meu pai, assim. Ela na época, e eu tinha acabado de entrar no teatro, né? Eu estava estudando no teatro e ele pagava o curso. Aí ela ficou com medo dele parar de pagar ou tipo, comprar uma briga com ele. E aí ela falou, vamos evitar? Então não conta para ele agora, né? Então deixa as coisas acontecerem, aí uma hora a gente conta. E foi a coisa mais natural, assim, porque depois eu reparei que às vezes a gente não precisa necessariamente contar para... Exato. Só você realmente tem uma amizade, depende da tua relação com os teus pais. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito sincera, eu sempre contei tudo da minha vida para minha mãe, assim, minha mãe sabe de todas as pessoas que eu namorei, minha mãe sabe de todas as coisas que eu trabalho, então ela acompanha a minha vida. Não faria o menor sentido não contar para ela, tipo, não vou contar que eu sou gay, eu vou viver uma vida dupla, não faz o menor sentido. E para o meu pai já não é assim, meu pai, a gente não é tão próximo, então não tinha por que no momento eu contar uma coisa que ia dificultar mais ainda a nossa relação, que já não era boa naquela época. E aí eu achei que foi uma atitude sã dela, né, de fazer isso, e eu não contei. Mas também não escondi, né, porque são coisas diferentes de não contar para a pessoa e esconder o fato, né? Eu também não escondi. Eu saía com meu namorado na época, se ele perguntasse um dia, eu ia falar, estou saindo com tal pessoa. Não mudei com o decorrer do tempo, eu fui me descobrindo no binário, comecei a me vestir de uma forma mais não normativa, né? Comecei a usar mais roupas femininas e misturar com masculinas, e aí ele via isso e tinha que lidar com isso com o decorrer do tempo, e eu acho que o segredo é esse, né? É você entender a relação com seus pais, se é necessário você ter em conversa, e se não é necessário, então vamos viver, vamos continuar vivendo, e aí se eles quiserem ter por isso, Quando me perguntam, com a minha mãe, eu sempre era a dodóizinha dela, sabe? Eu sempre estava do lado, estava junto, porque eu era caçula, e minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Nossa, eu amo minha mãezinha. E depois disso, que a gente ficou aquele arranca-rabo, né? Logo demorou um pouco, a gente voltou. Foram 4 anos, 4 anos que a gente se falava, mas toda vez que se falava, brigava. Aí eu preferia me afastar. Aquela coisa, sabe? Tipo, briga, aí não sei o quê. Aí, porque ela era ariana, né? Ariana é bicho ruim. Começou a ariana, então... Aí o bicho pegava, entendeu? Mas, assim, hoje eu sempre fui a filha que sempre apoiou, até o último minuto, toda vez, né? Na família toda, a gente é muito unido, minha irmã, meu irmão. Foi só uma fase que eu acho que todo mundo passa, né? Eu falo para as pessoas que você que tem que sentir o momento. Naquele momento, a minha mãe falou aquilo, eu me doí, aí eu falei, se fosse hoje, eu ia agir de forma diferente. E tem todo o contexto, né, de você ser adolescente, esse momento também é importante para você. Não é uma coisa que não teria como você fazer diferente naquele momento, né? Eu acho que sempre vai ser uma coisa única. Você sempre fala, tipo, cara, o importante é você estar protegida. Tipo, você está protegido dentro de casa. Você sabe se você falar isso para os seus pais, você vai ser expulso, você vai sofrer algum tipo de ataque deles. Se você for sofrer isso, procura antes ter uma liberdade para sair de casa antes de contar isso para eles. Porque eu acho que a principal questão esteja protegido nesse momento, quando você for contar isso para os seus pais. Porque o que não falta, né, infelizmente, é caso de fobia, homofobia, partindo dos próprios pais, né, crianças que morreram dentro de casa, enfim, isso acontece, infelizmente. Aí, até uma amiga minha, Daniela Aragão, que ela é escritora, né, ela hoje não está no Brasil, ela não saiu do Brasil por causa disso, por causa da opção sexual dela e tudo mais, enfim. Mas ela fala que, eu também acredito que você tem que ter se garantir financeiramente, né, para você poder tomar uma atitude dessa, tipo, eu vou falar para meus pais só por rebeldia, e aí
vai ficar na rua. Eu sei que não é fácil, a gente não é fácil, né? É difícil. Então, eu acho que cada caso é um caso. Exato, exatamente. E é isso, né? A gente está falando isso de um local onde a gente já passou por isso e teve algum tipo de privilégio, né? Você teve o privilégio de sair de casa, eu tive o privilégio de ter um apoio desde criança dos meus pais. É incomparável com pessoas que não têm esse tipo de apoio, que não têm esse tipo de recurso financeiro quando descobre a sua orientação Sim. sexual ou a sua identidade de gênero, né? Então, acho que é isso, avaliar caso a caso e entender qual é esse momento, se é o momento certo para ser quem é para contar para os seus pais mesmo, ou se não, é melhor esperar mais e tentar viver uma vida dupla por um tempo, assim, nesse sentido, né? Aí todo mundo fala, não tem certo e não tem errado, né? Não tem Sim. certo e não tem errado. As pessoas costumam taxar muito, rotular. Eu acho que por isso que a gente está nessa merda, vamos dizer assim. Que as pessoas rotulam muito, né? E eu quero falar com você a respeito do seu coletivo queer, que você também tem, você dá Sim. que eu acho bem bacana. Eu quero falar com você também como é que você começou essa sua questão de você estar aí nas redes? Sei lá, o que te deu clique que fez você? Porque você é artista, ok, mas como é que chegou a isso? Como é que se teve alguém que, sei lá, te influenciou? Tá bom? Que legal. Vou adorar falar sobre isso. Eu trouxe até uma camiseta aqui para a galera conhecer da Deus Samba na Cast. Olha só que linda. Que lindo! Nossa, que linda essa camiseta, gente. É a Mulher Maravilha? Só que ela é negra. 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 Então, o samba nós temos Deus Samba na Cast tem o Use T-shirt, que é uma loja de camisetas diferentes, que tem de orixás, tem essas ativistas bem bacana. E aí eu Legal. quis dizer para mostrar, né, que fazendo um merchanzinho aí pro nosso Deus Samba. Maravilhosa. Bom, eu quero que você me conte sobre como você chegou a fazer a ser influencer, né? O que deu, que se alguém quem que foi que te levou para isso, ou se não teve, ou se foi você mesmo, enfim. Vamos lá. Então, quando eu entrei no teatro, né, eu tinha 15 anos, isso faz 10 anos atrás, então foi 2011. Eu entrei muito com... Eu sempre soube que eu queria ser, assim, desde criança. Eu sempre soube que eu queria ser artista, que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria trazer... Eu falo que eu sou muito... não é nem egocêntrico, né? Mas eu sou uma pessoa que chama atenção. Eu gosto de ter atenção para mim, né? E é muito difícil as pessoas admitirem isso. Mas eu realmente gosto que as pessoas olhem para mim. É leonino? Eu esqueci das pessoas. Não. Sabe, eu não tenho nada leão, você acredita? É impressionante. Eu sou geminiana. Mas o geminiano, ele é comunicador. Exatamente, né? E eu sou super de gêmeos, assim, eu tenho 6 planetas em gêmeos. Eu sou, assim, gêmeo real. E é um signo difícil de lidar. Eu falo, mas, gente, é difícil de lidar assim, é complicado, não é fácil. Mas eu sempre soube que eu queria fazer isso, com comunicação, trabalhar com arte, com música, com dança, com atuação. Eu cresci numa casa onde a gente assistia novelas, assim, todas as novelas da Globo. A gente começava a novela do Vale a Pena Ver de novo até a novela das 9, das 10, né? Então eu cresci assistindo novela. E depois, quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a procurar mais sobre teatro, né, cursos. Você queria fazer uma Carminha? Uma Carminha? A Carminha não é da minha época de criança, né? A Carminha é de agora, imagina. Eu assistia aquelas novelas mexicanas, sabe? Eu queria ser o Rebelde, imagina, o elenco do Rebelde. Amava. E aí, depois disso, eu entrei, né? Eu comecei a procurar alguns cursos de teatro. Na época, quando eu tinha 14, foi na época que eu comecei a procurar,
eu não entendia muito bem como é que funcionava esses cursos, né? Pensa, né? Um garoto da periferia de São Paulo que não tem ninguém artista na família, o primeiro a ser artista, então eu não tinha muita informação sobre isso. Então, eu não sabia que existiam cursos de graça naquela época. E já existiam, né? Aqui em São Paulo, a gente tem três cursos ótimos de teatro, né? O Escola de Artes Dramáticas da USP, o LT lá de Santo André e a ACP Escola de Teatro, ali na Praça Roosevelt, né? E eu não conhecia nenhum desses. E a ACP Escola de Teatro, por acaso, abriu no ano que eu entrei no Macunaíma. Então, eu poderia muito bem ter prestado naquela época, só que eu não conhecia. E aí, nessa procura de cursos de teatro, eu encontrei alguns cursos bons, né, 3 cursos bons de teatro, que eram bem avaliados, que eram conhecidos, e que o valor era muito diferente. Assim, o primeiro lugar era muito caro, e o terceiro era razoavelmente barato, assim, tipo, vai ser, não é uma coisa que meu pai ficar feliz de pagar, mas eu acho que ele pode pagar isso. E foi isso que eu fiz. Eu fui nesse terceiro curso, que foi Teatro Escola Macunaíma, né, que fica ali na Barra. E eu entrei nesse curso com 15 anos, e foi a minha formação técnica, assim, eu fiquei dos 15 aos 20 anos dentro do curso, né, porque eles têm uma formação muito ampla e longa, são 4 anos e meio estudando teatro, e durante esses 4 anos e meio, para mim, foi um entendimento muito grande do que eu poderia ser no meio artístico, sabe? Porque também, junto a isso, estava acontecendo aquela explosão do YouTube, que estava todo mundo sendo youtuber, né, a época dos 5 minutos da Kéfera, do Lula TV, enfim, o YouTube estava sendo um movimento muito grande e estava começando a render dinheiro para as pessoas e visibilidade e tudo mais. E aí eu via que isso eu poderia ser uma vertente artística que eu poderia fazer, né? Que eu poderia começar a colocar arte dentro do canal, dentro de um canal do YouTube, porque eu não via isso acontecendo em outros canais. Eu via sempre esses canais ligados mais a coisas do dia, vlogs, a conversas, o dia da pessoa, né, do youtuber, etc. E aí, com o meu estudo dentro do meio artístico, eu via uma necessidade de falar disso, de falar de arte, de falar sobre essas coisas que eu estudava e aprofundava cada vez mais. Em contrapartida a isso, ao mesmo tempo, eu estava me descobrindo muito no meio LGBT. Eu comecei a conhecer muitas pessoas ativistas, a ir para paradas LGBTs, né? Desde os 15 anos eu fui em todas as paradas de São Paulo. Então eu conheci muitos movimentos, muitas pessoas e fui vendo o quanto era necessário falar sobre isso, né? O quanto eu precisava falar sobre isso. E isso começou a ser além de mim, assim, começou a extrapolar um pouco do meu corpo, né, da minha pessoa. Eu via que não era uma coisa só minha, era uma necessidade de um movimento inteiro ser falado, era uma necessidade de levar informação para as pessoas que não sabiam sobre nada disso. E aí, quando eu me formei em Macu, eu estava com 20 anos, na minha última formação, né, no meu último semestre, eu montei Casa de Bonecas, que foi um espetáculo do Ibsen, né? Eu fiz a Nora durante todo o espetáculo. Era um espetáculo muito pós-dramático, né? A gente brincava demais na desconstrução das cenas. Então, todo o elenco era Nora, né? E tinha essas trocas de personagens, só que eu era o único que fazia a Nora durante todo o espetáculo, levava a personagem durante todo o espetáculo. E aí, eu me lembro de depois de fazer aquele espetáculo, eu senti uma necessidade física mesmo de ter que fazer isso para sempre, assim, de ter que falar sobre isso, de ter que falar de um movimento que cresce cada vez mais, que precisa ser falado, que é o movimento LGBT, mas de uma forma artística. Eu queria levar isso para as pessoas, que foi ao mesmo tempo que eu me descobri como uma pessoa não binária, né, dentro dessa personagem mesmo. Eu sei entender que meu corpo não era mais um corpo cisgênero, eu não cabia mais nesse rótulo de homem. Eu nunca coube, né? Eu comecei a descobrir ali o que era o desconforto que eu sempre senti na minha vida inteira. E aí foi uma necessidade de juntar essas duas coisas. E também tinha esse lance de querer ser a famosa, né? Tipo, gente, eu preciso ter visibilidade, porque trabalhar com dentro do Brasil
é ter visibilidade. Se você não tem visibilidade, você não vive disso, né? Tanto que hoje em dia eu não consigo viver do meio artístico, só do meio artístico, né? Eu faço outras coisas, trabalho com comunicação, trabalho com educação, isso que me sustenta. O meio artístico em si não me sustenta até hoje. Mas é uma coisa que né, acaba me ajudando financeiramente às vezes. Mas, então, essa ideia do canal, do YouTube, saiu dos meus 20 anos, assim. E foi essa inspiração em outros canais, né? Porque aí surgiu o Põe na Roda, que foi um canal completamente LGBT, um dos primeiros, depois o canal das Bi, que foram canais LGBTs, né? E aí eu vi as pessoas falando sobre isso em um canal mais aberto, só que ainda não de uma forma artística. Eu queria fazer isso com a arte, transformando isso em arte. E aí veio as intervenções artísticas nas ruas, né? Que foi a primeira intervenção que eu fiz foi o Bicha na Rua, que deu o nome para o canal depois, né? O canal se chama hoje em dia Bicha na Rua, e é o Instagram também, Bicha na Rua, para que eu falar, e essa intervenção é uma intervenção artística muito fotográfica, assim. Eu fui para Fradique Coutinho, né? Ali no centro, perto da Faria Lima. Eu andei da Fradique Coutinho até o Beco do Batman e a gente ia fotografando a cidade comigo. Então era uma intervenção meio que urbana artística, né, onde um corpo de uma pessoa mais masculina, que não corresponde ao masculino, estava dançando com a estrutura de uma cidade urbana, né, e aquilo foi... Eu me lembro que aquela sensação foi uma sensação de tão liberdade, tão libertadora, que eu falei, cara, eu acho que é isso daqui. Eu comecei a tentar sentir se era aquilo que eu queria fazer para minha vida ou se eu era aquilo, se eu era aquela pessoa, sabe? Eu não sabia distinguir muito bem se era o trabalho que estava me dando prazer ou se era a roupa, o modo que eu estava me tratando na rua que estava me dando esse lugar de empoderamento, de à vontade. E aí o Bicha na Rua surgiu, né, disso. O Bicha na Rua eu falo que foi muito um alter ego, assim, porque no início era uma coisa que eu imaginava, tipo, que eu não era, mas que eu queria ser. Que era essa bicha afeminada, que não tinha esse medo de falar das coisas, que era sensual, mas ao mesmo tempo era militante, ativista, e que brincava com o feminino e o masculino. E foi meio que uma personagem que foi surgindo, assim, no canal, né? No canal do YouTube e no Instagram. Mas depois, eu falo que hoje a bicha sou eu, né? Eu me apresento como uma bicha. Toda vez que eu falo meu nome, eu já falo logo em seguida, bicha trans não binária. Porque eu entendo que esse alter ego, ele foi fundindo a mim, porque eu sempre fui essa bicha afeminada, eu sempre fui esse corpo não normativo, que não era uma regra. Porque eu só descobri isso com o tempo porque eu me proibi de muitas coisas na minha vida inteira, por conta de uma sociedade que falava para mim que isso é errado, né? E eu acho que a vontade disso é explorando mais, sabe, ao decorrer que a gente foi aprofundando, assim. E eu acho que o Instagram hoje em dia é a plataforma que eu mais uso, até mais do que o YouTube, para poder falar sobre isso. E eu vi que teve uma necessidade depois, né, e isso faz um pouco tempo, assim, uns 2 anos atrás, em 2018, principalmente 2018, que foi na época das eleições, eu vi que tinha uma necessidade de falar de assuntos ligados ao movimento e que eu era cobrado para falar sobre esses assuntos. Algumas pessoas que já me seguiam falavam para eu explicar sobre o que é ser não binário, sobre o movimento LGBT, sobre pessoas trans, etc. Então, eu senti que foi uma necessidade que houve dentro do meu círculo, né, de seguidores. E eu falei, cara, se eu já estou falando sobre isso de uma forma artística, por que não falar mesmo, explicar o que é isso, falar abertamente sobre essas coisas? E aí eu comecei a abrir esse canal de educação mesmo, de, olha, vou postar esses vídeos, vamos falar sobre esses assuntos. Estamos aqui para conversar, estou aberto para receber as suas perguntas. E cada vez mais parece que surge mais e mais pessoas querendo falar sobre isso. Eu fico muito feliz mesmo. Assim, eu sempre falo que nenhum LGBT é obrigado a ser professor de ninguém, mas eu tenho a educação como uma profissão para mim. Então eu estou sim sempre aberto a educar essas pessoas, a conversar sobre isso. E para mim é muito prazeroso sempre poder falar sobre isso nas redes sociais. Eu acho demais, porque a minha intenção, se
que nós não fomos eleitos, né? Nós tivemos bastante votos e foi Sim. foi muito foi uma fase difícil para mim, porque eu tive minha mãe doente e tal, tudo mais, mas foi bacana o contato com as pessoas na rua, porque nós saímos para a rua e assim, outros candidatos tiveram muita verba e a gente não teve, né? Então a gente teve que ir no tete a tete mesmo, mas foi bacana porque eu acredito ainda que o Brasil possa mudar, entendeu? Mas a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que educar, né? Nós, quando eu falo a gente, eu, você, a Mônica, a Deluna, a Daniela Aragão, todas essas pessoas aqui, a gente tem que continuar nessa empreitada que não é nada fácil, para levar informação e tudo mais, que estejam a fim disso, né? Eu não sou professora, mas aí eu chamo quem? Eu chamo você, chamo a Mônica, que já vai falar, dá a dica aí, conversa com a gente. E eu acho que tem que abrir cada vez mais esses canais, que você abriu os seus canais todos para isso. Eu acho que eu acho excelente, eu acho bacana e com humor, porque a gente não pode perder a pose, né? Porque Sim, total. Se perder a compostura, eu acho que até foi bom nós não termos entrado para a vereança, porque eu acho que quem está nos representando lá hoje, que é uma trans, eu acho que a gente está muito bem representado. Sim, eu acho que a gente tem que apoiar cada vez mais ela e todas as outras siglas da nossa comunidade, né? Porque eu acho que falta, viu? Eu acho que você também vê isso, até mesmo no nosso meio, tem muita homofobia e transfobia. Até por quê? Porque elas não conhecem. Aí eu falo, gente, não fala merda, para de falar isso, que primeiro vai saber como funciona e não vem falar que besteira, né? Então, exato. Eu acho triste, quando ainda mais dentro do nosso meio. Eu acho pior. Se fora, ok, tipo, a pessoa é fora da casinha, mas nós dentro da nossa comunidade, acho que se você não sabe, pelo menos não fala nada, vai procurar se informar, sabe? Tipo, sim. E o que não falta é canal também, né, Marta? A gente está em 2021, internet está aí, dá para pesquisar. Isso que você fala dentro da comunidade mesmo, né? Tipo, eu sou essa pessoa que nitidamente vai ser incluída dentro da comunidade, assim, eu não preciso falar sobre isso, eu sou uma pessoa que não passa despercebida na rua, assim, as pessoas me olham e entendem que essa pessoa não é cisgênera, não é heterossexual, então eu sempre vou ser ligada à comunidade. E isso, enfim, né, isso acarreta vários preconceitos em vários locais. Mas eu vejo que no meio LGBT, em específico no meio gay, né, porque a gente tem um problema muito grande com a sigla G, que foi a mais focal, né, a que levou mais visibilidade desde o início, de não entender muito bem essas discussões além da sexualidade, né, além do movimento gay mesmo. E eu acho que acho que as coisas estão mudando com o tempo, mas eu ainda acho que a gente precisa entender que esse movimento é muito maior, que esse movimento foi começado por pessoas trans, por pessoas pretas, elas que começaram isso, elas são as responsáveis por a gente ter a maior parada LGBT do mundo, sabe, aqui em São Paulo. Elas são as responsáveis por a gente ter uma parada, né? O movimento começou com pessoas trans lá em Stonewall, e antes disso também, né? Mas ano passado foi um ano, assim, para mim, revelador, assim, em muitos sentidos, porque foi o ano que eu mais foquei, né, no Instagram. Antes da pandemia, eu estava trabalhando muito com teatro, né, eu estava ensaiando, apresentando em muitos lugares, viajando para apresentar, então o Instagram acabou sendo, o bicho na rua começou a ser uma coisa do tipo, vou falar sobre isso quando eu tiver tempo, assim. Então, com a pandemia, eu tive muito tempo, porque as coisas, o teatro se fecharam completamente.
E aí eu comecei a falar mais sobre isso, a postar mais conteúdo, a criar mais conteúdo para o Insta. Desde então começou, o movimento no meu Instagram começou a ser maior, assim. E naquela oportunidade falando sobre política, né, na época das eleições, essa ideia de poder falar com candidatos LGBTs foi uma coisa muito mais para mim, eu falo até que foi uma questão muito egoísta minha, assim, porque eu falo, gente, eu queria muito conhecer essas pessoas mesmo, porque não é um movimento fácil entrar na política partidária, entrar no movimento que historicamente é transfóbico e homofóbico, assim, isso, eu sou amigo da Erika Hilton, né, a Erika Hilton me fala, assim, de como aquilo é opressor para ela tá dentro de um espaço majoritariamente ocupado por pessoas brancas e cisgêneras. Ela tá tendo que lutar por um espaço que foi negado para ela, que é negado diariamente. E ela foi eleita por ser a mulher mais bem votada do PSOL no Brasil, né? Enfim, eu acho que ocupar esse espaço é um ato de coragem. Por isso que, quando eu fiz o LGBT na Política, que foi a live que você participou, foi muito nesse intuito de, tipo, cara, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero realmente conversar com elas e falar parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você estar entrando nesse ramo que vai ser tão difícil para você, não vai ser fácil, já não é fácil, né, para quem já estava também na política há mais tempo. Então, e com isso acabou vindo essa educação também, né, das pessoas poderem saber quem são essas pessoas para votar. Eu fiquei muito feliz mesmo de receber mensagens depois do tipo, eu não sabia em quem votar e eu agora vou votar em tal pessoa porque você mostrou que tem um LGBT na minha cidade. Então, eu fiquei muito feliz. Eu achei o seu trabalho bem bacana. E a questão imagine só, eu fiquei sabendo nas nossas eleições, se mulher já é considerada, não é considerada no meio político, né, que eles fazem o que fazem, os deputados e os senadores e os cambau, imagine trans, lésbica, ou seja lá qual for a nossa opção sexual e de gênero, eles não como é que falam? Eles não, fugiu a palavra agora, eles não aceitam, né? Se não aceitam uma mulher cis, vai aceitar outra, não adianta, né? Não tem como. Sim, mas exatamente, não vão aceitar. Isso a gente sempre soube que desde o início nunca ia ser fácil, né? Mas é muito bom entender que democraticamente as pessoas foram eleitas e elas Exato. Vão estar ocupando esse espaço, e aí você vai ter que aprender a aceitar essas pessoas. Não tem o Zagallo que fala, vocês vão ter que me engolir? É isso aí, vão ter que engolir, meu bem. Não tem outra coisa. E você tem também o coletivo queer, que foi depois do Instagram do Bicha na Rua, né? Ou foi? Na verdade, foi junto. Foi bem isso, né? O coletivo artístico queer, ele foi criado no mesmo ano que eu criei o Bicho na Rua, né? A diferença é que, na verdade, foi no mesmo ano, foi um ano antes, né? Porque o queer, eu estava me formando no Macunaíma, né? E eu tinha essa necessidade, como eu falei, de falar de arte e do movimento LGBT. Eu queria juntar essas duas coisas. Só que eu tinha uma dificuldade porque eu não encontrava outros coletivos que falavam assim, sobre isso. Assim, não encontrava nenhum outro coletivo que falasse sobre a arte LGBT, sobre o movimento em si. E eu queria muito falar sobre isso de uma forma mais aprofundada mesmo, fazer intervenções artísticas, não só teatro, sabe? Eu já estava no circo, eu já estava na dança, tinha acabado de me formar no teatro, e eu queria aprofundar cada vez mais isso. E aí eu me juntei com mais duas amigas, né, que também são LGBTs, e elas entraram no coletivo na época para me ajudar muito mais a fazer essa parte da produção, assim. Então eu era sempre o artista, né, performer. Eu sempre estava na parte da frente, do tipo, na intervenção eu era usado como o artista. E elas estavam sempre nessa produção da performance. E aí, o Queer, ele foi criado em 2016. O Queer foi criado em 2016
E o Bicha na Rua surgiu em 2017, porque a gente fez as intervenções em 2016, que eram para ser postadas no Bicha na Rua, né, no canal do YouTube, mas a gente tinha um cuidado muito grande no início de querer tratar essas intervenções. Então, era a Cacilha, que era a minha editora, né, na época, ela queria editar muito bem os vídeos, ela queria tratar as fotos. Então, a gente demorou uns 6 meses assim, para poder lançar mesmo o canal, e aí foi lançado em 2017. E aí, com isso, teve essa coisa. Acabou que o coletivo ele foi criado de uma forma muito contínua, assim, do tipo, eu juntei 2 garotas para poder fazer as intervenções. Na hora que a gente viu, a gente sentou um dia e falou, putz, acho que isso aqui que a gente está fazendo é um coletivo, né? Porque a gente está se reunindo toda semana para fazer um trabalho artístico. Por que não criar um coletivo? E aí foi da onde surgiu o coletivo artístico queer. E de lá para cá, muita coisa mudou dentro do queer, né? O queer, ele hoje, a gente tem 5 integrantes, as meninas saíram, né, depois de uns anos. Hoje a gente tem o PH Silva, que é o nosso fotógrafo e videomaker, a Ana Melquiades, que é a nossa diretora artística e performa, a Thaís Carvalho, que é a produtora e performa também, e a Thaís Kaori, que é a figurinista maquiadora e performa. E eu que estou nessa parte mais da direção de produção e artista performer também. E aí a gente começou a aprofundar cada vez mais as intervenções e profissionalizar, né? Porque ao decorrer dos anos a gente foi pegando jeito na coisa, sabe? Do tipo, olha, tá, e se a gente fizesse, ousasse um pouco mais? As primeiras intervenções eram muito ensaios fotográficos, assim, voltadas mais a intervenções urbanas, a gente sempre fez intervenções nas ruas, mas era muito mais do ensaio fotográfico do que a intervenção mesmo, sabe, do que a própria ação. Depois a gente começou a usar mais, a ir fazer ações na rua, que mobilizassem as pessoas, que fizessem as pessoas pararem para pensar. Depois a gente começou a usar mais dentro dos ensaios fotográficos, foi para o estúdio para fazer ensaios fotográficos internos, com mais tratamento, com mais produção, até que, para mim, o nosso ápice foi em 2019, né, que a gente fez o calendário LGBT do Zodíaco, que a gente juntou 60 artistas e ativistas LGBTs de São Paulo para poder fazer um calendário, assim, para poder posar para um calendário. E aí a gente juntou esses artistas, cada um do seu signo, assim, a gente colocava 5 leoninos e tirava fotos desses leoninos juntos para o calendário. A gente colocou Deve ter ficado lindo. Você Foi tem lindo, isso? maravilhoso. Você está lá no seu queer, no seu... Tá lá no Instagram do Queer. Eu vou dar uma fuçada lá depois para olhar. Tá lá. Ficou lindo, assim, maravilhoso. E foi a nossa intervenção mais poderosa, assim, porque foi uma produção muito grande que a gente fez. Foram 6 meses, né? Sendo 2 meses de pré-produção. Mas isso tudo por conta própria? Isso tudo por conta própria, isso que eu ia falar. Tiveram apoio de A gente teve apoio e patrocínio, né? Nada em dinheiro, mas a gente teve apoio de maquiagens para poder fazer a maquiagem dos modelos e patrocínio também de roupas. E a gente conseguiu as roupas para poder fazer o calendário, porque era a ideia que o calendário ele ligasse muito a esse corpo não binário. Então, as roupas precisavam ser uma desconstrução de gênero, assim. A gente colocou realmente partindo do próprio signo, a gente desconstruiu a roupagem de cada um dos modelos. Então não tinha uma norma de gênero no figurino de cada um deles, né? E aí foram 4 meses de produção mesmo de ensaio fotográfico. A gente fotografou em 4 lugares de São Paulo. Quem que essa figurino todo? Quem que a Saia Gênero foi nossa patrocinadora, né? E a Thaís Kaori foi a diretora-geral do figurino. Mas tinha a equipe de figurinistas, né? A gente teve uma equipe muito grande para fazer esse ensaio fotográfico. Eu fiquei muito 60 feliz. pessoas é bastante gente também. Bastante gente. Deve ter 60 pessoas... 60 pessoas na produção inteira, né? De modelos a gente tinha 40, 45, se não me engano. E o restante era dentro da produção. E teve todo esse processo, assim, de 4 meses de ensaio fotográfico, porque a gente ia fotografar em 4 lugares diferentes, ligando ao elemento do signo. Então, nossa, eu fiquei curiosa agora, eu quero ver. Eu vou signos de fogo. Os signos de fogo foram, por exemplo, fotografados
aqui no Grajaú, o Signo de Água foi no Vale do Engabaú, naquela fonte. Foi uma produção super legal, assim, que a gente fez, e a gente estava no nosso ápice, né? Aí chegou a pandemia. E aí a gente falou, pô, o que a gente faz agora? A gente lançou o calendário em 2020, né, porque foi o calendário de 2020, e meio que a gente parou, porque falou, mano, e aí, o que a gente faz? A gente é um coletivo que trabalha na rua, né? Por mais que a gente tivesse essa ligação com a internet, e a gente sempre fez isso, da rua com a internet, a gente sempre vendeu isso como o nosso foco, né, de levar a rua para a internet, das intervenções que aconteciam na rua serem intervenções artísticas na internet, né, de feed. Quando a pessoa passasse as fotos, ela pararia para pensar no que a gente está fazendo também. Mas trabalhar só com a internet era uma coisa que a gente não conseguia mais, né, não sabia o que fazer. E aí, em 2020, a gente começou a se reinventar, assim, a gente criou um experimento artístico, né, um experimento de teatro, fez um vídeo performance com vários artistas também, para poder gravar esse vídeo à distância. A gente começou a tentar se reinventar e a gente está conseguindo fazer isso acontecer, né? E aí o coletivo, para mim, ele hoje, eu falo que foi muito um sonho que eu tinha desde o início, assim, de poder fazer uma coisa, putz, eu queria muito fundar uma coisa que fosse lembrada por outras pessoas, que fosse levada a sério por outras pessoas, e que saísse de mim, assim, que saísse do meu alcance, sabe, que eu não precisasse mais controlar. E hoje em dia, para mim, o queer é isso. O queer, ele se tornou uma coisa que anda com as próprias pernas. Eu até brinco com o pessoal que eu falo para eles, gente, se eu sair hoje, vocês vão continuar, porque não tem nem, vocês não vão nem ligar para mim. Eu só dei a ideia, vocês vão continuar esse negócio sozinho, porque vocês já conseguem andar sozinhos, né? E eu fico muito feliz. Toda vez que a gente é convidado para fazer coisas, a gente está sendo super convidados para fazer várias coisas, né, nesse mês de junho. E, enfim, agora mesmo, por exemplo, essa semana que vai entrar, a gente está com uma série de lives, né, chamada Lives Queer, que vão ser 5 lives que a gente vai falar sobre assuntos específicos ligados ao movimento LGBT, né, a gente vai falar sobre crianças trans, representatividade na política, representatividade em meio social, enfim, vai ser bem, bem legal essas lives. Então, se vocês quiserem... É que esse podcast vai ser depois, né, gente? Mas se vocês quiserem assistir, já vai estar lá no nosso feed, vão assistir. Porque vai passar depois, já passou a live, mas eu vou lá no seu coletivo queer, eu vou também colocar no meu Instagram, para pessoas... Sim, por favor. Se às vezes eu não consigo, mas de repente alguém assiste. Quando que vai ser a próxima? Qual o dia que é? Vai começar agora no dia 28, né, no dia do orgulho, 28, na segunda-feira, e a gente vai até o dia 5, né, a gente tem 4 lives na semana que vem, do dia 28 ao dia 1º, na quinta-feira, da segunda para quinta, e a última live acontece na outra segunda-feira, né, no dia 5 de julho, aí a gente finaliza, sempre às 8 horas da noite. Mas vai ser da dia da semana qual que é? Então, segunda a sexta. Vai ser de segunda a sexta, tá. Isso. Algum dia da semana eu vou assistir, porque eu vou ver. Vai lá. Né? E você tem eu diria que você interpreta aí um coach, que eu adorei, eu queria que você finalizasse aqui, que olha, foi fantástico, você é ótimo, uma delícia de conversar. Obrigado. E eu queria que você encerrasse assim, com uma palavra do seu coach, que você faz, que eu acho demais, e queria que você desse um recado, sei lá, através dele. Você vai ter que interpretar. Nossa, eu completamente surpresa isso. Mas para quem não sabe, eu assim, não sei nem se vai ser um personagem que eu vou dar continuidade, né? Porque eu só postei um vídeo agora. Mas com os feedbacks que eu estou tendo, talvez eu continue. Eu estou fazendo um coach, né? Porque eu odeio coach, né, gente? Assim, particularmente, eu não suporto. E aí eu comecei a fazer esse personagem engraçado do coach quase perfeito, com uma vida quase perfeita. Eu acho que ele diria, neste momento que a gente está vivendo o caos dentro do país, desse quase país, porque para mim isso não é mais um país, mas eu diria para vocês que
continuem lutando para quase chegar lá. Mas se a gente não chegar lá, a gente continua lutando, porque não temos opção. Seria isso. É isso aí. Rô, uma delícia. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, o convite da Deus Samba na Cast. A Deus Samba na Cast foi uma história minha e do Jimmy, que era lá do Resista, lá atrás, Sim. e que a gente teve essa, eu digo que é uma conjuminação dos astros que nos trouxe, junto com o Marcão, que ele acompanhava a gente. Não tem conotação política nenhuma, a gente está aqui para dar voz a algumas pessoas, algumas representatividades de comunidades, e é isso. Eu acho que é melhor do que tudo, melhor do que ser político. Eu agradeço muito o convite, viu, Marta? Muito obrigada mesmo pelo convite. Sucesso nesse podcast, nessa nova aventura. Sei que sempre que é um projeto novo, a gente fica ansioso pelos resultados, mas eu acho que vai dar tudo certo. Precisando, estou aqui, viu, para conversar, para bater um papo. Me sigam lá no Bicho na Rua. Eu já tive uma ideia aqui que eu vou porque assim, quando se normalizar, que todo mundo pelo menos estiver vacinado, sei lá, a história é para ser feita ao vivo, tá? No podcast. Vai ter o Papo das Minas, já estou dando um spoiler aí. Vai ter o Papo das Minas, mas que esse Papo das Minas, ele não é só de mulheres, tá? Vão ser vários envolvidos. E a gente vai fazer entrevistas ao vivo, e eu tive uma ideia aqui de fazer alguma coisa fotográfica aí com o coletivo queer. Eu fiquei... Tamo aí. E aí vai ser pessoalmente. Arrasou, só chamar. Muito obrigada, viu? Obrigada, meu lindo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro.